primeiro lugar, parabenizar toda a casa, os meus colegas deputados aqui. Acho que essa sessão extremamente interessante. Foram tratados nessa tribuna aqui hoje temas extremamente relevantes, importantes. Aqui a manifestação do deputado Márcio Monteiro, fazendo referência ao Dia Mundial da Água, dia 22, sexta-feira, que deve ser comemorado. Pronunciamento muito bem concatenado, muito bem feito. Da mesma forma, o pronunciamento do deputado Eduardo Rocha, dizendo das preocupações com o nosso Estado, da nossa economia, das nossas finanças, enfim. Pronunciamento do deputado Tetila também. Pronunciamento do deputado Lauro Davi, que tratou aqui da questão da saúde. Uma abordagem extremamente forte, corajosa, importante. Quero fazer referência e esses elogios aos meus colegas de parlamento. E venho aqui também, em função de que amanhã nós não devemos ter sessão, amanhã teremos o encontro dos vereadores, estadual dos vereadores aqui nessa casa, um evento extremamente importante, vejo aqui alguns vereadores presentes já, um evento de extrema relevância, e em função disso, nós temos o dia 22, que é o Dia Mundial da Água, aqui já abordado pelo deputado Tetila e pelo deputado Márcio Monteiro, e temos amanhã, dia 21 de março, o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Então, também quero fazer referência a essa data importantíssima que nós vamos estar amanhã celebrando, ao 21 de março. O dia 21 de março, a origem dessa data é que em 21 de março de 1960, 12 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo assistiu a um massacre que deixou um inesquecível rastro de sangue. O extermínio de 100 homens negros indefesos assassinados pela polícia sul-africana, centenas de mutilados e de feridos sobreviventes. E o despertar de organismos internacionais para sua indiferença e impotência frente ao racismo e às suas manifestações em todo o mundo. Na chacina de Shepherdville, na África do Sul, desde então, o dia 21 de março foi escolhido pela ONU como um marco para a eliminação da discriminação racial, sendo instituído o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Essa data comemorativa é o reconhecimento de ser a discriminação racial um elemento para o surgimento de inúmeras práticas e discursos letais para as sociedades contemporâneas. O 21 de março é data para ser lembrada, discutida, refletida com a sociedade sobre a situação do negro no tocante à conquista de direitos, ao acesso aos bens e riquezas culturais e materiais e à permanência nos espaços políticos. Os 100 de Shepherdville morreram por participar de um ato público contra o apartheid e sua agenda de separação e extermínio físico, moral, mental e cultural contra os negros. Esse regime constituiu-se em um conjunto de leis duras, procedimentos e penalidades que promovia a segregação racial entre negros e brancos na África do Sul. Um projeto de limpeza étnica, usando todas as formas de violência, perseguições, torturas, prisões, exílios e genocídios. O apartheid como instituição vigorou no Estado sul-africano e foi mantido pelos seus sucessivos governos por 42 anos. Durante esse período, as organizações negras sul-africanas foram consideradas ilegais e subversivas. A perseguição, prisão e tortura das lideranças negras foi uma regra que não reconheceu exceção. Assim, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, foi condenado à prisão perpétua no ano de 62, sob o pretexto de mobilizar os negros para a violência e de sabotar e trair os ideais do Estado sul-africano. Com a prisão de Mandela, o regime segregacionista do apartheid ganhou força e o sangue dos negros sul-africanos em luta pela liberdade derramaram por boa parte do mundo. Em 1990, as pressões internacionais, juntamente com a luta dos sul-africanos e também da diáspora, derrubaram o apartheid da África do Sul. Junto com a derrocada do sistema racista, veio a libertação de Nelson Mandela, 3 anos após a extinção do regime segregacionista. Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento à sua luta pela igualdade de direitos entre os povos. A prática da discriminação racial, no entanto, não acabou ainda nem na África do Sul, nem nos demais países marcados pela diáspora africana. É
como se a todo dia a chacina de Schepperville se repetisse entre nós. No Brasil, entre cada 10 casos de excessos policiais, 9 acontecem com negros. Também são os negros as únicas vítimas de equívocos policiais que resultam em constrangimento ou morte. São eles os últimos a serem contratados e os primeiros a serem demitidos nas empresas. São os que recebem os menores salários a despeito da igualdade de função exercida e da qualificação. São aqueles para quem sua cultura não pode ser convertida em benefício próprio. São as vítimas esquecidas de moléstias como glaucoma e anemia falciforme. São aqueles que, em algumas situações, os professores desestimulam a ingressar na vida acadêmica, alegando a saturação do mercado. Aqueles em que se incutem a inviabilidade de cotas e outras políticas compensatórias. São os negros que vivem a continuidade da discriminação racial, vestida de cordialidade, da gratidão eterna e da consciência dos nossos pares de reconhecerem a existência de um bisavô negro em sua árvore genealógica, que justificaria a ausência de discriminação racial no Brasil. Comemorar o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial é refletir sobre essas situações mais contundentes. É também considerar a trajetória dos negros brasileiros que empenharam suas vidas para combater o racismo no país. O 21 de março é também um espaço para refletirmos a respeito das ações propostas para tornar efetivo o desejo expresso no Dia Mundial de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Para rapidamente fazer um comentário sobre a importância desse dia, eu quero citar 2 fatos aqui, tão recentes, que demonstram claramente a necessidade de reafirmarmos o dia 21 como um dia de luta mundial pelo combate à discriminação racial, como também a nossa disposição que temos que ter, principalmente como parlamentares, de cada vez mais apontarmos no sentido de termos políticas públicas que tratem a questão da discriminação com seriedade, com responsabilidade, assumindo nós, o nosso país, o nosso Estado, a nossa origem, a nossa cultura, os nossos povos, que existe sim a discriminação. E não existe nenhum pecado em assumir que ela existe, porque a partir do momento que nós temos consciência da existência dela, nós apontamos para mecanismos efetivos, instrumentos eficazes de combate a esse tipo de racismo. O racismo velado que acontece no Brasil. O que diz o texto aqui? Que só esse racismo velado é que explica que nós não temos a mesma proporcionalidade dentro das esferas de poder de negros que nós temos na sociedade brasileira. Se nós temos 52% de negros na sociedade brasileira, nada explica que nós tenhamos menos de 5%, por exemplo, de negros no serviço público. Agora vem aumentando um pouco mais em função dos programas de cotas, das políticas de ações afirmativas implementadas a partir do início do ano 2000 aqui no nosso estado e no nosso país, que nós estamos mudando um pouco essa matiz, a composição, o acesso dos negros e dos indígenas de uma forma mais tímida ainda, mais injustamente, mas os negros vêm conseguindo por conta dessa luta, de reivindicar seu espaço, seus direitos, como um povo que contribuiu de uma forma determinante para a construção das riquezas que esse país e que esse Estado tem. Essa reivindicação deve ser feita a cada dia, pelas pessoas de bem, pelos negros, pelos brancos, pelos indígenas, por todos aqueles que querem construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Como aqui foi há pouco, no discurso do deputado Eduardo Rocha, falou uma coisa extremamente importante. Um princípio que nós defendemos e que tem que ser aplicado não só na economia, mas nas ações afirmativas também são aplicados. Quando falava aqui o deputado Eduardo Rocha, que a União, a presidenta Dilma, não pode tratar os estados desiguais de uma forma igual. Porque tratar São Paulo e Mato Grosso do Sul de uma forma igual é perpetuar a desigualdade. Nós temos que ter a oportunidade de ser grande, de crescer, como teve São Paulo em outros momentos da nossa história. Mas isso vale também para a política de ações afirmativas. Também vale. É verdade que nós temos que tratar desigualmente os desiguais. Se o governo tiver a mesma política para o índio, para o negro, para o branco, para o amarelo, nós vamos continuar com essa discriminação, nós vamos continuar com essa diferença de oportunidades de ocupação de poder
poder por toda a nossa vida. E a Constituição Federal, ela manda exatamente o contrário. A Constituição Federal, ela fala da promoção da igualdade racial, que é dever do Estado promover políticas públicas que levem à promoção da igualdade racial. Nesse sentido, cabe ao Estado tratar de forma desigual os desiguais, para assim ter mecanismos eficazes, como é a política de cotas, como é o sistema, a política de ações afirmativas, para que nós tenhamos efetividade. Através desses instrumentos, possamos efetivamente interferir no dia a dia da sociedade brasileira, para que o Brasil possa, nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 30 anos, cada vez mais, se tornar um país mais justo no que tange as oportunidades. Para terminar, meus companheiros, aqueles que nos assistem, aqueles que acompanham as nossas sessões, eu tenho aqui um artigo que ontem na internet, que a minha assessoria tirou, da Universidade Federal de Minas Gerais, que apura excessos em trote preconceituoso com alunos de direito. Isso aqui aconteceu agora, na Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais é um dos estados que tem os maiores percentuais de negros no Brasil. Lá foi feito um trote na Universidade Federal, em que os calouros, veja bem a gravidade, são calouros, são alunos formados, saindo da universidade, deputado Tetila, aplicaram trotes lá nas alunas, acorrentando algumas brancas, pintando as de preto, fazendo andar acorrentadas com placas de Chica da Silva e outros nomes, para dizer que ali estavam os feitores e os escravos. Isso é uma prática racista, e o pior de tudo isso é que tem algumas pessoas que acham que isso é exagero daqueles que se consideram politicamente corretos. Mas como que é exagero uma situação como essa? Aí eu vi aí num comentário da matéria, a manifestação da Universidade Federal, que a reitoria diz o seguinte: após o trote racista, a diretoria fará um seminário sobre preconceito, para explicar para os alunos formados, que são os calouros que estão saindo da universidade, o que é preconceito. Sabe por que isso? Sabe por que tem que fazer essa abordagem, já com um aluno com 20 e poucos anos, quase 30, formado, saindo da universidade? Sabe por quê? Porque nunca abordou com seriedade esse assunto, desde a raiz, quando nasceu, de fazer de uma forma sincera um debate com o branco, com o negro, com o índio, dizendo: olha, meu filho, essa é a realidade do nosso país e não tem problema nenhum. É muito mais humano, verdadeiro, sincero e justo tratar esse assunto dessa forma, do que passar a mão na cabeça e dizer: não, você mora num país, você vive num país que não tem racismo. Mas como? Como se a criança negra e índia, principalmente, ela está sentindo isso? Não é a realidade do que ela sente. A professora na escola, o pai e a mãe, às vezes de uma maneira envergonhada, porque se sente envergonhado. É uma vergonha ter o cabelo ruim, é uma vergonha ter o nariz chato, é uma vergonha ter a cor da pele escura. Essa é a cultura do nosso país, que foi passado para nós. Então nós não vamos tratar nunca esse tema com seriedade. Aí a criança que se sente logicamente diminuída, lógico que ela não vai fazer essa reflexão. E aí o coleguinha branco também, porque essa é a cultura que passaram para o branco, para o índio, para o negro, para o amarelo, para todo mundo, ele também acha que ele é melhor, e ele vai crescer com isso. Aí quando ele se forma na faculdade, ele mostra claramente, ele expressa claramente aquilo que ele aprendeu nas escolas, aquilo que foi tratado de uma forma velada, que não foi feito com sinceridade, pela escola que deveria educar, pela família que deveria orientar, não trataram com sinceridade, com justiça, não trataram com verdade uma questão tão importante como essa, que tem que ser tratada. Porque mexe com a autoestima das pessoas, mexe com a sua origem, mexe com o seu crescimento. E aí o Estado brasileiro tem que ter respostas para isso, deputado Tetila. Por isso que é importante, no Dia Mundial de Combate à Discriminação Racial, nós abordarmos esse assunto com esse entendimento. Nada, não tem nenhum problema, nenhum demérito nós assumirmos que nós temos problemas, sim, de convivência, que refletem nos indicadores econômicos e principalmente nos indicadores sociais, com relação às diferenças étnicas que nós temos no nosso país. Não tem nenhum problema tratar isso com verdade. Os Estados Unidos fez isso a partir da década de 60, quando tratou... 3 minutos. Depois eu tenho tempo, vou conceder mais 10 minutos, eu tenho tempo, vou conceder a Vossa Excelência, deputado Tetila. Quero ouvi-lo com certeza absoluta. Os Estados Unidos fez isso na década de 60, quando começou a luta pelos direitos civis, porque tratou o racismo sempre de uma forma verdadeira,
existe na sociedade, olhou para isso e tratou. Se é um problema que nós temos que resolver esse problema. Nós aqui não. Nós aqui ficamos fazendo de conta que não temos o problema. Aí o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, um deputado federal, vai lá e fala que os africanos é a maldição de Noé. Pois não, deputado Laerto Tetila. Quero parabenizá-lo por trazer tão importante tema. Novamente o senhor traz, de forma recorrente, né, algo fundamental que só faz iluminar os direitos humanos aqui nesta casa. Dizer, deputado, que esse episódio de Brasília nós temos que lamentar também profundamente, porque, veja bem, nós sabemos, né, todo mundo sabe de sobejo, que o problema do preconceito, da discriminação, da intolerância, ele está presente no ideário da nossa população. É latente, está aí, né? Mas acontece que essas manifestações, normalmente, costuma acontecer através das pessoas de senso comum, daquelas que não tiveram oportunidade de passar pelos bancos escolares, como aconteceu recentemente com um certo prefeito aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que inclusive recebeu uma condenação pesadíssima, né, de 3 anos de reclusão, ex-prefeito Dourados, e mais pagamento de multas e tudo mais. Mas veja bem, aquele prefeito, aquele cidadão, não teve oportunidade de passar pelos bancos escolares, não fez nem ensino médio sequer. Ele apenas repetiu aquilo que é do senso comum, aquilo que está no imaginário, no ideário popular. Ele apenas repetiu, papagaiou, algo gravíssimo. Mas, veja bem, até certo ponto a gente dá o desconto, porque ele não teve oportunidade de saber em profundidade o que é o preconceito, o que é a discriminação, o que é a intolerância. Agora, os estudantes de Brasília, já com nível médio completo, são estudantes que passaram, inclusive, no vestibular, que estão prestes já a adentrar a universidade, eles têm plena consciência dos atos que eles praticaram. Eles sabem perfeitamente o que é discriminação, o que é preconceito, o que é intolerância. Então, gravíssimo, eu acho que estão, já têm a maioridade, inclusive, para poder responder juridicamente por esses atos. E eu acredito que, aí sim, a justiça deve agir com bastante energia, porque são pessoas cônscias de suas responsabilidades, sabiam perfeitamente bem aquilo que estavam fazendo. Já não são mais do senso comum, eles estão na plenitude da sua maturidade intelectual. Então, tem que responder pelos seus atos, muito mais do que o prefeito que eu havia mencionado. Obrigado. Obrigado, deputado Laerto Tetila. Essa presidência comunica que Vossa Excelência disporá de 1 minuto para concluir. Queria consultar a próxima inscrita, a possibilidade de cedência do tempo. Nobre deputada Mara Caseiro, com a palavra. Não, prometo não usar os 10 minutos, mas só para concluir o raciocínio, por gentileza. De minha parte, está concedido, presidente. Obrigado, deputada. Muito obrigado. Vossa Excelência disporá de mais 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Laerto Tetila, a parte de Vossa Excelência é muito oportuno, exatamente por conta disso. Exatamente por conta disso. Nós que tivemos a oportunidade, com todas as dificuldades, de termos acesso, e temos acesso à escola, à cultura, à comunicação, à educação, nós não podemos chegar aonde nós chegamos, nós não podemos, sob pena de ser desleal com a nossa origem, com a nossa história. Nós não podemos deixar de debater essas questões. Porque não precisa ser um antropólogo, um sociólogo, um filósofo, para saber aonde que estão as origens dos problemas, principalmente de desigualdade na distribuição de oportunidades no nosso país. Nós precisamos fazer esse debate. É fundamental. E é verdade, o prefeito Artusi, aqui eu fiz manifestação contra ele na época, quando ele deu essa declaração, dizendo que ia ser feito serviço de branco no asfalto, lá no recapeamento das ruas de Dourados, né? E eu fiz, a abordagem minha naquela oportunidade foi exatamente essa. Na verdade, a manifestação... Mas ele, a vida inteira... Quer dizer, se ele não fosse prefeito, ele ia continuar falando isso a vida inteira e ninguém ia falar nada. Sabe por que o Ministério Público meteu uma ação contra ele? Porque ele era prefeito, foi ouvido... deu uma entrevista numa rádio, teve uma repercussão, logicamente, e o Ministério Público fez bem o seu trabalho.
Mas se ele não fosse prefeito? E quantas pessoas que pensam a mesma coisa e têm o cuidado de não expressar? Porque hoje em dia está uma onda, agora a gente não pode nem falar uma brincadeirinha, alguma coisa aqui, que de repente o cara vem meter um processo inafiançável, que é, né, de discriminação racial. Mas como uma brincadeirinha? É aquela história, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Porque só sente na pele, seja a brincadeirinha menor que for, só sente quem passa por isso. Esse é um problema muito sério. E uma sociedade evoluída, ela vê isso exatamente dessa forma. Uma sociedade evoluída, ela pressupõe uma série de coisas, pressupõe riquezas econômicas, mas pressupõe grandeza, pressupõe conhecimento, pressupõe preocupação com o outro, pressupõe respeito, pressupõe uma forma de abordagem, de convivência entre as pessoas, que seja democrática, que seja justa, em que as pessoas se preocupem, sim. Eu me preocupo em não criar um mal-estar para o meu semelhante. Eu me preocupo, sim, em não fazer uma piada, em não fazer uma brincadeira, em tratar com seriedade, com respeito. E essa é uma questão que nós não temos nem ter nenhum tipo de problema de abordá-la, de falar. Então, esse Dia Mundial de Combate à Discriminação Racial, ele é feito para que a gente possa fazer essa reflexão, para que a gente possa ter esse entendimento, porque só a partir desse entendimento é que nós vamos ser capazes de poder perceber no dia a dia as sutilezas da discriminação velada que acontece no nosso país. E acontece a cada momento. Se nós percebermos, ela acontece a cada momento. Então, é um dia instituído pela ONU, é nosso dever como pessoas de bem combater essa chaga que oprime, que é ruim, que discrimina, que faz sofrer e que, historicamente, já provocou muitos danos e continua provocando na sociedade brasileira, no mundo inteiro. Quero aqui, então, fazer esse registro, não poderia deixar de poder abordar essa questão hoje, levando em consideração que amanhã nós não temos sessão, que nós possamos, cada um de nós, no nosso íntimo, com a nossa compreensão, com a nossa boa vontade, com a nossa determinação de construir um mundo melhor, darmos cada um de nós a nossa contribuição para construir cada vez mais uma sociedade sem discriminação por conta do cor da pele, ou seja lá por qualquer questão afeta cada um dos seres humanos. Que nós tenhamos respeito, cordialidade e possamos conviver cada vez mais em harmonia, independente da cor da pele de cada um. Muito obrigado, senhora presidente.